Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Levante as suas mãos aos céus. Repita comigo essa oração. Diga assim: Senhor, eu permaneço com o meu coração aberto para receber a Tua palavra. Me abençoe com o espírito de revelação, de sabedoria e de entendimento, que haja sobre mim a Tua luz e uma mente lúcida, clara e entendida para a glória de Deus. Amém, amém, glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus, amém, irmãos? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Pode sentar, amém, glória a Deus. Abra aí a sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 13, glória a Deus. Que bênção. Já chegamos ao último domingo de janeiro e também hoje é a última mensagem, né, da nossa série Recomeçar. E chegamos no último capítulo de Neemias, o capítulo 13. Bom, eu não vou ler, então por isso que eu pedi para você se sentar. Não vou fazer a leitura do capítulo todo, pois ele é bem extenso. Mas eu quero aqui fazer uma introdução falando sobre esse momento do capítulo 13 aqui. É o final do livro e o que está acontecendo agora, nesse momento no final? Bom, o livro de Neemias, Neemias foi aquele sujeito lá no capítulo 1 que recebeu a notícia de que a cidade de Jerusalém estava destruída, o altar estava destruído, os muros caídos, e ele tomou a iniciativa de buscar a Deus, de consagrar e trabalhar para a restauração dos muros. Pois bem, no capítulo 12 vimos aí a nomeação dos sacerdotes e o povo celebrando, porque os muros foram restaurados. E aí chegamos no capítulo 13, e aqui no capítulo 13, Neemias, depois de passar longos anos em Jerusalém, trabalhando para a restauração ali e edificação da cidade e do povo, ele recebe o chamado para voltar para a Pérsia, que era onde ele estava quando ele saiu para trabalhar na restauração do muro de Jerusalém. E no que ele sai para retornar para a Pérsia, muita coisa acontece agora com o povo. E Neemias, estudando aqui, lendo esse capítulo 13, Neemias aponta para Jesus. Eu fiquei orando assim: Deus, onde é que está Jesus aqui nesse livro de Neemias? Como é que eu posso ver Jesus e como é que eu posso transmitir Jesus? Porque toda a Bíblia, ela aponta para Jesus. Pois bem, e aí Deus falou ao meu coração que Neemias, o personagem Neemias, ele é no sentido de, olha, ele reflete o que Jesus, o Messias, o verdadeiro, fará pelo povo quando vier. Lembrando que Neemias ainda está lá no Velho Testamento. Então, tudo que está acontecendo aqui ainda é profecia ou apontando para o verdadeiro Messias que haveria de vir. Pois bem, em que momento então Neemias é Jesus? Porque Neemias estava lá no palácio, Jesus estava lá nos céus. Neemias teve que sair do palácio, se humilhar para estar junto do povo trabalhando. Jesus estava nos céus, desceu aos céus, se humilhou quando se transformou em homem. Deus se transformou em homem, aí já foi uma humilhação. O Criador se transformando ou tomando a forma da criação, da criatura. Então aí Neemias se humilhou e veio para o seu povo. Jesus se humilhou e também veio para o seu povo. Interessante que Neemias se compadeceu porque o povo estava em miséria, a fé do povo estava abalada. A Bíblia diz lá em João que Deus amou o mundo de tal maneira também. E aí enviou Deus seu filho para quê? Para salvar o mundo. Então Neemias veio para restaurar a Jerusalém, restaurar a fé do povo, e ele trabalhou durante muitos anos ali na cidade de Jerusalém e restaurou o povo. Jesus, ele veio também, e o ministério de Jesus durou 3 anos, ele ensinando os discípulos, mostrando milagres, e aí chegou lá no final do ministério dele, Jesus morreu, ressuscitou e retornou para o Pai.
assim como Neemias também retornou para a Pérsia. E o que acontece nesse momento em que Jesus retorna para os céus? Acontece que ele vai voltar, Jesus vai voltar. Amém? Glória a Deus. Você acredita que Jesus vai voltar? Neemias aqui retorna para junto do seu povo. E quando ele retorna, Neemias, ele encontra, pelo menos aqui no capítulo 13, ele encontra Neemias 5 problemas que ele precisa resolver. Então, Jesus, ao voltar, a minha oração e o meu alvo aqui nessa mensagem é que Jesus não encontre em você e em mim esses 5 problemas que eu vou citar aqui no livro de Neemias. O apóstolo Paulo fala que a igreja, lá em Efésios 5:25, Paulo diz que a igreja está sendo lavada com água purificadora, está sendo preparada como uma noiva gloriosa. E como que a noiva, que é a igreja, está sendo preparada para receber o seu noivo? É através do ensino. Então, eu oro, e esse é meu alvo hoje. Eu quero compartilhar com vocês esses 5 problemas, mas que esses 5 problemas não sejam assim vivenciados por você, mas em algum momento vai ser. Mas eu só quero mostrar para você que se em algum momento for, é nós buscarmos de novo, recorrer à graça do Senhor para nos fortalecer e sermos encontrados fiéis. Amém? Então vamos lá, são 5 problemas. Olha só, no verso 1 ao 3 está o primeiro problema. É o problema com os estrangeiros. Agora acompanhe comigo, vou ler com você para você entender. Neemias 13, do verso 1 ao 3. Naquele dia se leu para o povo no livro de Moisés. Achou-se escrito que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus, porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Antes, assalariaram contra eles Balaão para os amaldiçoar, mas o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Ouvindo eles, o povo, esta lei, apartaram de Israel todo elemento misto. Então aqui, no verso 1 ao 3, Neemias encontra o primeiro problema, que o povo de Israel se misturou com os amonitas e os moabitas. O povo que era exclusivo de Deus, eles se deixaram se influenciar por outros povos que tinham outros costumes, que tinham outras práticas religiosas, que tinham outras crenças, e ainda esse povo ainda amaldiçoou, pagou para o profeta falso, Balaão, amaldiçoar. Esse mesmo povo teve essa origem lá, mas quando esse profeta falso quis amaldiçoar o povo de Deus, Deus então converteu essa maldição em bênção. Então, o primeiro problema é o problema dos relacionamentos. É a primeira área em que um cristão tem que vigiar, que você tem que vigiar. Você não tem que se separar, dos seus amigos. Você não tem que, abandonar agora as suas amizades. Não, agora eu estou na crentolândia, vou andar agora só com os crentes, vou vestir roupa de crente, vou ouvir música de crente, vou ir para a igreja dos crentes. Não. Agora vamos ter o culto de usos e costumes porque você agora é crente. Não, não é esse o alvo. O ponto aqui é que o povo se relacionou e se deixou-se influenciar pelas práticas que eram abomináveis para Deus, porque Deus mesmo não queria que esse povo se misturasse com os amonitas. Lá em Gênesis tem um momento em que Gênesis também Deus fala para Saul que era para destruir todos os amalequitas. Deus não queria que o seu povo se misturasse. E aqui entra o quê? Os relacionamentos com aquelas pessoas que te levam para os maus caminhos. 1 Coríntios 15:33 está escrito, Paulo escreveu que as más conversações corrompem os bons costumes. Aí você ouve o ditado assim: diga-me com quem andas e eu te direi quem tu és. É um ditado, mas eu não acredito necessariamente nele. Por quê? Porque Jesus, ele andou no meio dos pecadores, mas Jesus não era pecador. O que Jesus
nos ensina, como está lá no Salmo 1, eu posso até sentar à roda dos escarnecedores, mas eu não posso participar da zombaria como eles, eu não posso. Então eu tenho que estar no meio dos doentes, eu tenho que estar no meio dos pecadores. Jesus era chamado de pecador, glutão, beberrão. Por quê? Porque Jesus estava no meio deles. Mas o contrário aqui acontecia, Jesus não se deixava influenciar-se pelo costume dos pecadores, dos glutões, dos beberrões, mas pelo contrário, o povo via, esse mesmo povo se constrangia com a santidade que Jesus carregava e queria então uma transformação de vida a partir de Jesus. Então, quando você vai no seu trabalho, você não tem que, ficar na rodinha só ali dos crentes. Não, naquela rodinha lá, eles estão falando agora do BBB, então eu vou sentar aqui porque aqui é BBB, Bíblia, Bíblia, Bíblia. Gente, você vira um crente chato. Pergunta para o irmão que está do seu lado, você quer ser um crente chato? Eu acho que não, né? E as pessoas precisam ver Jesus na sua vida. E não vai ser assim, então pastor, entendi, então eu vou chegar amanhã no meu trabalho, na minha escola, eu vou pregar, vou subir na carteira e vou falar, bando de pecadores, raça de víboras, faz isso que vão te arrebentar. Não, é pelo seu jeito de ser, pelo seu comportamento, pela forma como você perdoa, pela forma como você trata os outros, pela forma como você, quando recebe o mal, você paga com o bem, pela forma como você serve. As pessoas vão olhar e vão dizer, tem alguma coisa diferente em você. Poxa, você não era assim. Melhor ainda se a pessoa conhecia o seu passado, melhor ainda, porque ela vai dizer assim para você, você não era assim. Não, o que é isso? O que aconteceu? Aí vão dizer, fizeram lavagem cerebral na sua cabeça? Não, simplesmente você está expressando o caráter de Cristo ali. O que abominou, o que foi abominável aqui, que o povo se misturou e abandonou o que eles criam em Deus, o que eles tinham lido no livro de Moisés, abandonou as práticas que eles haviam aprendido pelo livro de Moisés e agora estavam nas práticas dos moabitas. Então, você, ao se relacionar com as pessoas, você não pode esquecer do que é ensinado para você. E não digo do que é ensinado de usos e costumes, porque isso não muda, isso não reflete Jesus. O que é ensinado para você na Bíblia. Tanto é que aqui está escrito, olha, naquele dia se leu para o povo no livro de Moisés. Por que leu? Para mostrar para o povo, olha, vocês estão errados nos seus relacionamentos. Está escrito aqui no livro de Moisés que a gente não pode se misturar. E olha o que aconteceu lá com o povo lá atrás. Se misturaram, Balaão veio para amaldiçoar, mas Deus guardou o seu povo e transformou essa maldição em bênção. E é isso que vai acontecer. Você pode se relacionar, esteja lá no meio das pessoas. Ainda que as pessoas desejem mal para você, ainda que lá no seu trabalho puxem o seu tapete, Deus vai converter o que querem como maldição sobre você, Deus vai converter em bênção sobre a sua vida. Aí as pessoas não vão entender, como pode ser isso? Eu persigo ela, eu maltrato ela, e ela ainda continua me servindo, poxa, eu fiz ele passar vergonha, e ele ainda continua aqui me servindo como se nada acontecesse. Pois é, porque você está lá como Cristo, quando estava lá na cruz, Pai, perdoa-o, porque ele não sabe o que faz. Então, você pode se relacionar, mas tem que se relacionar desta forma, refletindo o caráter de Cristo. Mas o problema aqui é que eles se deixaram se influenciar. Um segundo problema está no verso 4, e o problema chama-se santidade. É o problema da santidade. Olha só, Neemias 13, verso 4. Vamos ler do 4 ao 9. Ora, antes disto, Eliasibe, sacerdote encarregado da câmara da casa do nosso Deus, se tinha parentado com Tobias, e fizera para este uma câmara grande, onde dantes
onde dantes se depositavam as ofertas de manjares, os incensos, os utensílios, os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite que se ordenaram para os levitas, cantores e porteiros, como também contribuições para os sacerdotes. Mas quando isso aconteceu, não estive em Jerusalém, porque no 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, eu fora ter com ele, mas ao cabo de certo tempo pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém. Então soube do mal que Eliasibe fizera para beneficiar a Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. Só para você entender, o que é câmara? É quarto, tá? Então ele fez um quarto nos pátios da casa de Deus. Isso muito me indignou, a tal ponto que atirei todos os móveis da casa de Tobias para fora do quarto, que é a câmara. Então ordenei que se purificassem as câmaras e tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus com as ofertas de manjares e o incenso. O que acontece aqui? Quem é Tobias? Lembra quem era Tobias? Tobias era um dos 3 que, quando Neemias quis reconstruir o muro, Tobias foi um dos 3 que resistiram ele, que falou mal de Neemias, que falou que não ia dar certo, que inventou fofoca no meio do povo para o povo se desanimar. Então Tobias não era uma pessoa a favor do reino, mas era uma pessoa que queria destruir a obra de Deus. E o que aconteceu? Neemias voltou para o rei Artaxerxes, lá na Pérsia, e ele soube o que estava acontecendo. Peraí, vocês fizeram um quarto para Tobias no pátio da casa de Deus, o mesmo pátio da casa de Deus que nós trabalhamos para restaurar, e que Tobias se levantou para resistir e tentar destruir. Ele muito se indignou. E aí ele fez como Jesus, né? Chutou aqui tudo para fora, chutou a banca dos cambistas, virou a banca e expôs tudo para fora. Por quê? Porque ele se indignou com o que o povo estava fazendo. O povo estava se associando àquele que não era a favor de Deus, mas era a favor de destruir as obras de Deus. E aqui entra a questão da santidade. Então Neemias encontra o povo. Enquanto Neemias estava lá, o povo preservando a obra, servindo a Deus, oferecendo um incenso, trazendo as ofertas. Mas aí Neemias foi, assim como Jesus foi, e agora o povo se misturou e se deixou levar pelas práticas que Neemias lutou para derrotar. O que é isso trazendo para nós? O que é isso, essas práticas de Tobias? São aquelas práticas velhas que você tinha no passado, as práticas velhas que Satanás tentou usar para destruir você, lá no começo da sua fé cristã. E aí agora que você está bem, está consolidado na fé, você está avançando, está tendo experiência com Deus, você volta agora a flertar com aquilo que te levava ao pecado no passado. Exemplo, você se converteu, mas lá no começo, você assistia novela, você assistia filme de terror, aí depois você teve uma experiência com Deus, e você falou, não, isso eu não quero mais para mim, não, eu não quero mais, eu vou buscar a Deus, e aí você dedicou-se a buscar a Deus, e você recebeu o que? Crescimento, transformação interior, autoridade espiritual. Só que aí você voltou a colocar aquelas velhas práticas de novo dentro, da casa de Deus. E aqui, quando Neemias olha para Tobias ali dentro, o que ele faz? Ele fica indignado. Como é que vocês deixaram profanar o pátio? Como é que vocês deixaram profanar o templo de Deus? E só para lembrar que Neemias aqui está falando do templo construído por mãos humanas. No Novo Testamento, na Nova Aliança, o templo já não é construído por mãos humanas. O templo é você. Paulo escreveu, vós sois templo de Deus, casa espiritual.
Então, quando Jesus voltar, o que ele vai encontrar como centro aí dentro do seu coração? E quando eu falo centro dentro do seu coração, irmão, eu estou falando do que é a sua alma, porque, olha só, ele estava no pátio, ele não estava no Santo dos Santos, ele estava no pátio. E para quem já estudou, sabe, o simbolismo do tabernáculo ou do templo, você sabe que o pátio ali, o Santo dos Santos, era o local onde o sacerdote passava, tinha uma cortina densa e ele entrava, e lá estava a Arca da Aliança, que era onde ele falava com Deus. Ali na Arca da Aliança aponta para o seu espírito. No pátio, aponta para onde? Para a sua alma, as suas emoções. E do lado de fora do templo, aponta para o seu corpo, que é o contato com o lado exterior. Então Neemias chegou e o pátio está contaminado. O que é o pátio aqui? A sua alma está contaminada. Porque no seu espírito, Satanás não pode habitar. Ele não pode, luz e trevas não pode mais. Mas na sua alma ele pode te influenciar, e você pode então se deixar se contaminar-se na mente, voltando a velhas práticas que você tinha no passado, que aí, para o povo aqui, o povo não viu errado. Esse é o problema. Ah, pastor, eu ouço a rádio tal, né, e eu não vejo problema. Esse é o problema. Ah, pastor, eu assisto filme de terror e eu não vejo problema. Esse é o problema. Esse é o problema. Eu não vou dizer para você que isso é pecado. Não estou aqui para dizer para você o que é certo, não é uma mensagem do que é certo e o que é errado. Mas é só você olhar para o teu espírito e perguntar a Jesus. Filme de terror. Tem crente que gosta, né? Uma vez perguntaram assim: pastor, crente pode assistir filme de terror porque você está falando isso? Olha, irmão, você gosta tanto de ver demônio? Então faz o seguinte, entra no ministério chamado Libertação que nós temos, vem expulsar os demônios, aí você vai ver demônio de verdade, porque lá é só ficção, vem ver demônio de verdade, vem expulsar demônio das pessoas. E aí o mesmo crente que assiste o filme de terror, tem medo de expulsar demônio das pessoas. Eu falei, peraí, tem alguma coisa errada. Tem não? Sabe, se tem coisas que você está fazendo, que você não fazia antes, e que você está fazendo agora, e está considerando normal, isso é um problema. Você tinha uma vida consagrada antes, consagrado, porque o templo estava consagrado, mas agora você abriu mão, isso é um problema. E o que Neemias fez ao encontrar isso? Neemias chutou tudo para fora, e olha só o que diz o verso 9: ordenei que se purificassem. Esse purificar aqui, olha só, purificar, e tornei a trazer ali os utensílios da casa de Deus com as ofertas de manjares e incenso. Então o purificar era lavar. O trazer as ofertas de manjares e incenso, ofertas, fala do que? Oferta do sacrifício pelo pecado que o povo estava fazendo. E o incenso aponta para a oração. Então sabe, aqui é quando você, que já perdeu aquela, já está se distanciando daquela vida consagrada, e a vida no mundanismo está normal para você não vê nada de errado. O que Neemias está falando aqui, ó? Volta-se a se lavar, volta a se purificar. E como Paulo escreve em Efésios 5:25, a igreja é purificada pela água que é a palavra. Volta a ler a Bíblia. Quando ele fala de oferta de manjares, aqui não é a sua oferta, não é você que vai trazer oferta, mas é você recorrer à oferta que Deus fez ali na cruz, a expiação de Jesus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Purifica, olha, creia, por mais que isso tenha contaminado a tua mente, purifica, como? Lendo a palavra, lendo a Bíblia. Segundo, recorra, confesse a Jesus, Ele é fiel e justo para perdoar os vossos pecados. E o incenso, volte a orar, filho, volte a orar, filha, porque se você não fizer essas três coisas, não adianta. Santidade não é mudar de roupa, santidade é deixar a transformação vir aqui de dentro. Porque o crente pode trocar a roupa, pode mudar os costumes, mas por dentro ainda está contaminado. E Neemias não olhou para o povo, olhou para dentro do
templo. Jesus, quando voltar, ele vai olhar para dentro de você. Deus não vê como o homem vê o exterior, mas Deus olha para dentro. E olhar para dentro é aquilo que te alimenta. Do que você se alimenta? O que está entrando na tua alma? Você sabe me contar direitinho, sabe, vamos falar de uma série aí do Netflix, Cobra Kai. Ih, pastor, o que é isso? Não sei. Deixa eu falar uma, né? Fala uma série aí famosa, Suits. Você sabe me contar as 9 temporadas, sabe me resumir, as 9 temporadas, e a temporada pra caramba, mas não sabe resumir um livro da Bíblia? Aí é mal, né não? Presta atenção, eu não estou aqui para dizer para você, é pecado, pastor, assistir Netflix? Não, estou dizendo o seguinte, o que está ocupando no seu coração, o que está como primeiro lugar. Porque, irmão, Jesus mesmo, lá em João 17, quando ele estava orando pelos seus discípulos, Jesus orou assim: Pai, eu oro e os santifico, peço que os santifique, mas não peço que os tire do mundo, mas que os santifique neste mundo. Ou seja, tem muitas coisas aqui nesse mundo que nós não podemos, nós estamos ali inseridos, sabe, ao sair de casa, ao se relacionar com as pessoas, pronto, você já se contaminou, sujou, pronto, você tem que lavar com a palavra. Você tem que lavar a sua mente com a palavra. Se fica lá no ambiente do seu trabalho, o seu chefe, as pessoas só falando palavrão, e é funk para cá, só ambiente de funk, né? E o outro e tal, chega uma hora que você daqui a pouco solta uma sem perceber. Que Jesus, misericórdia, o sangue de Jesus tem poder, que é isso? Você não percebe, mas é que pousou uma sujeirinha na sua alma, no pátio, que é a sua alma. Então, lave, deixa a sua alma ser santificada. Ele removeu então toda a mobília, remova tudo aquilo, sabe, que te leva, e que você hoje está encarando como normal, mas você sabe, está sendo ponte para levar você ao pecado, está sendo ponte para levar você à tentação. Remova isso da sua vida. É o que Jesus disse: se o teu olho te faz pecar, arranque-o. Mas Jesus não estava dizendo para você ser cego, não, gente. Ele estava dizendo o quê? Se alguma coisa contamina a sua alma através da sua visão, tire isso da tua frente. Tira isso da tua frente. Quem entende o que eu estou falando? Jesus, ele quer encontrar uma igreja gloriosa. Uma igreja gloriosa. Terceiro problema que Neemias encontra no povo é o problema financeiro. Neemias 13, olha o verso 12. Verso 12. Então, todo Judá trouxe os dízimos dos cereais, do vinho, do azeite aos depósitos. Por tesoureiro dos depósitos, pus Selemias, o sacerdote, Zadok, o escrivão, e dentre os levitas, Pedaías, como assistente deles, Anã, filho de Zacur, filho de Matanias, porque foram achados fiéis, e se lhes encarregou que repartissem as porções para seus irmãos. Sabe o que está acontecendo aqui? Eles voltaram a trazer o dízimo porque eles tinham parado de trazer o dízimo. O povo, nesse momento que Neemias voltou para a Pérsia, o povo parou de dar o dízimo. E o dízimo aqui no contexto de Neemias 13, estava escrito no livro de Moisés, era o que iria sustentar os levitas e os sacerdotes, os cantores que estavam lá para santificar e entoar, levar o povo, sabe, para buscar a Deus. E o mesmo povo que era abençoado através desses levitas, através desses cantores, através desses sacerdotes, pararam de financiar a obra de Deus. E aqui eu chamo isso de problema financeiro, porque a questão aqui não é dar o dízimo. Talvez você está aí na sua cadeira e já pensa assim: lá vem ele falar de dinheiro. Não vou falar de dinheiro, eu vou falar como Jesus falou: ou você serve a Deus ou você serve a Mamon. Você veja que Neemias está fazendo está confrontando a mesma coisa. O problema aqui é o seguinte, é que quando eu entrego o meu dízimo, eu estou dizendo, eu confio nesta obra, eu descanso em Deus, sabendo que Ele cuida de mim, e que Ele me abençoou, e eu reparto essa semente para com Deus. Quando alguém para de dar o dízimo, ela tem problema financeiro,
Porque, irmão, nós não somos o tipo da igreja, e eu não vou pregar aqui para você, dizendo assim, olha, vem, traga o seu dízimo, traga a sua oferta que você vai prosperar. Se você não mudar a forma de você administrar o seu dinheiro, você não vai prosperar. Você pode dar um dízimo aqui de 10 mil reais, amém, glória a Deus, será muito bem-vindo. Mas na sua vida não vai fazer diferença nenhuma, se você não é uma pessoa que gasta mais do que recebe. Onde é que está a prosperidade? Está na forma como eu administro. Então, quando eu administro, e na minha administração, eu consigo então separar o que é de Deus, eu estou dizendo, olha Deus, eu sou tão abençoado que eu reparto, eu estou trazendo o que é teu, e o restante o Senhor me abençoe para eu administrar. Meu irmão, é aí que você vai ser próspero. Agora, se você é uma pessoa que gasta mais do que recebe, aí chega no final do mês, não consegue dar o dízimo. Problema, não se sinta acusado, não. O problema não é esse, não é dar o dízimo. O problema é que você está gastando mais do que você recebe. Esse é o problema. E aí, leva você a quê? A ficar ansioso. Ansioso porque o seu foco agora é as finanças. O seu foco agora é pagar as dívidas. O seu foco agora é a administração financeira. E por mais que você ora, porque esse povo aqui estava servindo a Deus, mas eles esqueceram daqueles que Deus levantou para os abençoar. Para os abençoar. Então, um problema que Neemias enfrentou, e é um problema que Jesus pode enfrentar também. E que eu oro para que esse não seja um problema na sua vida. Então, o que fazer, pastor? O que fazer, meu irmão? Primeiro, reorganize a sua vida financeira. Coloca no papel. Gasta menos do que você recebe. Cartão de crédito é uma bênção. Oh, glória! Como cartão de crédito é uma bênção. Mas não adianta nada. Porque no final do mês você vai ter que pagar a fatura. Ah, pastor, mas eu estou pagando rotativo. E até quanto? Até quantos anos você vai ficar escravo de mamon? Escravo dos juros compostos? Não, Deus quer que você seja um abençoador. Um abençoador. Alguém que tenha para emprestar, e não alguém que fique tomando emprestado. É alguém que administra. Deus quer que você prospere, é a vontade de Deus que você prospere, é a vontade de Deus que o seu povo prospere, mas de uma maneira correta, irmão, de uma maneira correta, amém? Então, o problema financeiro era um ponto, e Neemias restaurou, fazendo com que um povo trouxesse de novo à casa de Deus o dízimo, ou seja, resolva o seu problema financeiro, resolva a sua administração, e continue trazendo o seu dízimo. Quarto problema que Neemias encontrou, está aqui no verso 15, olha aí comigo, do verso 15 ao 22, naqueles dias vi em Judá os que pisavam lagares ao sábado e traziam trigo que carregavam sobre jumentos, como também vinho, uvas e figos. Olha só, estavam trabalhando no sábado, de sorte que traziam a Jerusalém no dia de sábado, e protestei contra eles, por venderem mantimentos neste dia. Ponto. Vamos ler só esse versículo, acho que já é o suficiente. Neemias está indignado, Neemias está protestando, por que vocês estão trabalhando no dia de sábado? No dia de sábado, no livro de Moisés, era o dia do Senhor. Então, qual é o outro problema? É o problema do dia do Senhor. Não tem mais dia do Senhor. Por quê? Porque não tem tempo. Na velha aliança tinha o dia do sábado, o sétimo dia. Então isso tinha que ser guardado. Na nova aliança, Jesus veio dizendo, eu sou o sábado. Então o sábado é o seguinte, todos os dias eu posso estar em comunhão com o Senhor, mas eu não posso deixar de ter o dia do Senhor. E aqui o dia do Senhor, irmão, não é simplesmente o dia que eu oro. Não, é o dia que nós nos reunimos como igreja, que nós servimos um ao outro, que nós nos separamos pensando em Deus. Tradicionalmente, os judeus separaram o sábado. Na nova aliança, com a ressurreição de Cristo, ficou o domingo para nós então. E infelizmente, nos últimos dias,
o que tem acontecido é o povo se esfriar para com o dia do Senhor. Não precisa, é mais um domingo. Agora tem um culto online, então agora eu vou assistir o culto online. E Neemias está aqui protestando porque o povo abandonou o dia do Senhor. Lá na Nova Aliança, em Hebreus, o autor de Hebreus escreve, lá no capítulo 10, verso 25, falando: olha, admoeste, chame a atenção do povo, porque para que eles voltem a congregar, a se reunir, porque eis que a volta do Senhor, eis que o dia do Senhor está próximo. Então, o dia do Senhor, o domingo, o fato de nós nos separarmos aqui, sabe, tudo bem, você veio aí de uma tradição católica, era o domingo, era o dia do Senhor, era o dia de eu ir à missa e tal. Irmão, você esquece isso. Que o domingo seja o dia, sabe, de você pensar: este é o dia em que eu e minha casa vamos servir ao Senhor. É o dia que eu penso no Senhor, é o primeiro dia da semana, vou consagrar o que eu vou fazer nessa semana, vou me separar para ir à casa de Deus, para servir na casa de Deus. Mas o que Neemias encontrou? O pessoal fazendo no dia que era para então estar consagrando, eles estavam trabalhando, ou seja, tinham esquecido o dia do Senhor, tinham esquecido. E o autor de Hebreus nos admoesta para voltarmos a congregar, que isto é importante. E o quinto e último problema da família. Olha só o verso 23. Vi também naqueles dias que judeus haviam casado com as mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Seus filhos falavam meio asdodita e não sabiam falar judaico, mas a língua de seu respectivo povo. Agora olha só o que Neemias fez aqui: contendi com eles, os amaldiçoei. Está aí na sua Bíblia, olha só. Espanquei. Neemias chegou a esse nível. Contendi, amaldiçoei e espanquei alguns deles, e lhes arranquei os cabelos e os conjurei por Deus, dizendo: não dareis mais vossas filhas seus filhos, e não tornarei mais suas filhas, e nem para vossos filhos, nem para vós mesmo. Uau! Já tinha visto que Neemias tinha feito isso? Todo mundo, quando fala de Neemias, lembra dele como? O restaurador, o construtor do muro. Neemias chega no final do livro, o rapaz está tão raivoso, tão cheio de cólera, que ele não é mais o pastor líder aqui que chega e só põe no banco ou dá uma bronquinha, não. Rapaz, já pensou chegar na Stephanie, esse cabelão aqui, Neemias, chegar e arrancar o cabelo? Meu Deus! E aqui, irmão, eu quero chamar a sua atenção. Claro que essa cena é inusitada, mas isso aconteceu mesmo, está escrito aqui. Isso aconteceu. Mas o que eu chamo a atenção aqui é o ponto da ira de Neemias. Claro, e o que mais o indignou? Foi o fato de os filhos não falarem nem mais judaico. Então veja, por que aqui agora é um problema? O quinto problema é o problema da família. Porque os homens casaram com mulheres que não eram judias, eram estrangeiras. Julgo desigual. Paulo escreve isso: luz e trevas não se misturam. Julgo desigual. É você que é da luz, quer se relacionar com quem é das trevas. E o pior é que os filhos nasceram os filhos, e por não falar judaico, eles esqueceram todo o costume, porque não é só falar a língua. É o seguinte: o livro de Moisés estava escrito no judaico, a língua dos judeus. Então, se os filhos não falavam nem judeu, significava então que os filhos nem iriam mais ouvir o livro de Moisés. Uma geração estava sendo destruída. E a preocupação de Neemias aqui era com a próxima. Espera aí, se essa geração de filhos já não fala judaico, o que será da próxima então? Acabou. Vai acabar. Irmão, o que nós estamos vendo nos nossos dias? É a destruição da família.
Aos mais antigos aí, eu não sou antigo, sou novo. Mas os mais antigos sabem que divórcio no Brasil, se alguém se separasse, era vergonha, era não? Então, por tradição, isso fazia com que os casais se suportassem. Até que não te aguento, mas vamos junto, porque... Outra questão também, é a questão dos... Eu fui num shopping, aqui no ABC, e eu entrei no banheiro, me assustei, porque quando eu entrei, eu vi as mulheres saindo. Eu falei, meu Deus, entrei no banheiro errado. Na hora, eu confesso, fiz isso. Falei, meu Deus, entrei no banheiro errado. Aí daqui a pouco eu olho, o banheiro é unissex. Homens e mulheres podem entrar no mesmo banheiro. Claro, cada um vai na sua portinha lá, né? Mas eu me assustei. Sabe, querem fazer com que algumas coisas que são pecado e que é contrário à Bíblia, contrário ao plano de Deus, seja normal. E isso vai fazendo com que destrua o plano da família. Homem com homem. Estou falando o quê? De homossexualismo. Homem com homem, mulher com mulher. Esse não é o plano de Deus. Deus criou homem e mulher. Questão do aborto. Meu Deus, é o sonho, né, de todas as mulheres terem. Você viu aí na mídia, recentemente, na Argentina aprovaram a lei. Comemoraram como se a Argentina tivesse ganhado a Copa do Mundo. Vocês viram isso? Olha, e aguardem, não vai demorar muito, vai acontecer aqui no Brasil. Pastor, você está amaldiçoando? Não, isso vai acontecer, o mundo vai ficar cada vez mais pior, porque aquele que está sujo, que se suje mais, e aquele que está limpo, que limpe-se mais. Irmão, o que eu quero dizer é que estão destruindo as famílias. Destruindo as famílias. Jovem, você tem que ter o sonho, sim, de construir a sua família. Você tem que ter o sonho de casar-se. Quero casar, quero edificar um lar. Quero casar, educar, ensinar meus filhos nos costumes do Senhor. Aqui, quando os filhos já não falam mais a língua do judaico, dos hebreus, significa o quê? Que os pais não estavam mais transmitindo. E aqui tem uma lição muito importante, que a função e responsabilidade, sabe, de ensinar os filhos não é da igreja, mas é dos pais. Neemias ficou indignado porque os pais não estavam mais preocupados em transmitir a palavra de Deus para os filhos. É responsabilidade dos pais fazer isso. Ensinar a palavra, inculcar. E olha, irmão, não vem dizer, não, mas meu filho é criança, ele não entende. Ele entende. Eu tenho 2 filhos, você sabe, um de 7 e o outro de 2 anos. Essa semana, o de 2 anos, está naquela fase de ciumeira, né? É meu, não, é meu. Aí chegou um momento que ele estava, o meu filho mais velho estava assistindo um negócio no celular. Aí nós falamos, não, filho, deixa o Lucas assistir também. Aí compartilharam. Aí daqui a pouco, chegou a vez do Lipe agora. Aí ele emburrou. Não, é meu. Não queria compartilhar. Falei, não, vai compartilhar. Aí compartilhou o celular. Daqui a pouco ele chegou na mão do mais velho, do Lipe, e arrancou o celular. Eu falei, não. Isso não. Aí chamei a atenção dele, fui firme com ele, eu e minha esposa. A primeira a falar com ele foi a minha esposa. Aí ele, papai. Eu falei, não, papai não, você está errado. E você vai pedir desculpa para o seu irmão. Na hora ele não foi. Passou uns minutinhos. Aí ele veio até mim. Aí eu perguntei, você já pediu desculpa para o seu irmão? Sabe o que ele fez? Ele foi e abraçou. Ele tem 2 anos. Ele foi e abraçou o irmão mais velho e falou do jeitinho dele, desculpa. Que é desculpa, né? Estamos ensinando que, olha, tem que dividir, tem que pedir perdão e tem que perdoar. E falei para o Lipe, diga para ele que você é desculpa, diga para ele que você perdoa. Então, o que nós estamos fazendo? Estamos ensinando dentro de casa, costumes cristãos. Você vai errar, peça desculpa. Erraram comigo, perdoa. Veja, 2 anos, você acha que o seu filho não entende? Entende sim.
Entende? Não se deixe levar. Olha só como querem destruir essa geração. Não deve corrigir criança. Aí vem a lei da palmada. Eu sei, ela faz sentido para alguns pais loucos, exagerados por aí, que querem matar filhos. Poxa, né? Maria, assistente social, confirma isso, né, Maria? Existe muito louco por aí. Mas, irmão, essa lei não serve para você se você é sensato, se você quer construir uma família debaixo do plano de Deus. Essa lei não serve para você. Você tem que sim, se tiver que corrigir seu filho, vai corrigir. Pastor, até quando? Até os 17 anos, porque depois dos 18 você não tem mais como corrigir, né? Ah, meu filho não quer mais vir para a igreja. Quantos anos ele tem? 14. Então põe ele no porta-mala e traz. 14 anos? Vai mandar na mãe, no pai? Irmão, eu sei que parece engraçado, mas é isso que querem fazer. Não vou forçar. Tem que conversar. Não, porque o meu pai, eu vou dizer o que o meu pai fazia comigo. Senhor Raimundo, meu pai, se eu chegasse de brinco em casa, era um sopapo na orelha. Se eu chegasse com uma tatuagem, era outro sopapo. Se eu brigasse na rua e chegasse com o olho roxo, era outro sopapo porque apanhei na rua. O velho era duro. Aí, agora eu vou consumir a minha geração. A cabeça de alguns é assim, depois de ter passado, talvez alguns se identifiquem. Não, meu pai foi duro. Meu pai foi duro mesmo, muito duro. Tudo isso que eu não estou exagerando, não, era isso mesmo. Aí alguns, porque tiveram uma formação assim dura, aí já pensam, não, eu com meu filho, eu vou ser flexível, eu vou ser amigo, aqui não vai ter palmada, aqui vai ser conversa. Tá, vai nessa linha. Vai nessa linha. Eu digo que eu não sou duro como meu pai, não sou bruto, desculpa. Não sou bruto como meu pai foi comigo, mas eu sou duro, porque foi justamente a dureza dele que formou o meu caráter, que me ensinou a escolher entre o certo e o errado. Porque, irmão, você está com seu filho, enquanto ele tem 18 anos, é você que escolhe por ele, mas depois dos 18 anos, é ele que vai ter que escolher. E o tempo de você ensinar ele para escolher entre o certo e o errado, passou, acabou. Se ele já tem 18 anos, acabou. Mas se ele tem ainda debaixo dos 18 anos, você escolhe e você ensina. Chegamos a ter uma conversa com o nosso filho mais velho. Tem só 7 anos. Teve um momento que ele chegou assim: vocês não me entendem. Eu falei, filho, o que você não entende? O que a gente não entende? Vocês não me deixam feliz. Eu falei, filho, o que a gente está fazendo que não te deixa feliz? Vocês não me deixam jogar videogame. Filho, tem a hora de jogar videogame. Agora não é a hora mais de jogar videogame. Então nós vamos dormir. Tá vendo? Vocês não me entendem. Eu sou amigo, quero ser amigo do meu filho. Sempre estou conversando com ele, porque eu quero criar com ele um diálogo, uma porta aberta para o diálogo que eu não tinha com meu pai. Então veja, coisas erradas que o meu pai fez comigo, eu não vou fazer com meu filho, mas as coisas acertadas, corretas que meu pai fez comigo, eu vou continuar. Eu não vou deixar se perder na minha geração que eu estou formando agora. E o que Neemias está indignado aqui? Que é o que o povo aprendeu, está se perdendo, ao ponto de até os filhos não falarem mais nem judaico. Trazendo para nós, é o ponto de os filhos não saberem nem mais cantar um corinho da música da igreja. Não saber quem é Davi, José e Genésio, é tudo a mesma coisa. Não, inculque, ensine seu filho. Tem esse encargo de ser missionário, de ser um líder espiritual. Antes de querer ganhar as nações, ganhe a sua casa. Seja um líder na sua casa. Seja um influenciador na sua casa. E olha, irmão, eu digo tudo isso com muito amor e carinho. Eu digo isso como um pastor, como um pai espiritual. Sei que tem alguns jovens, tem pais, tem pessoas que aqui já passaram por situação no passado, estão vivendo isso, mas eu não falo nada disso para te condenar. Eu falo isso para te orientar. E se você está vivendo assim, hoje é dia de restaurar, reformar isso tudo, porque não é a vontade de Deus. Esses foram os problemas que Neemias enfrentou. E eu oro para que quando
Neemias voltar, mas que não vai ser Neemias, é Jesus voltar, ele não encontra esses 5 problemas também na sua vida. Vamos lembrá-los? O problema dos relacionamentos, o problema da santidade, o problema financeiro, o problema de esquecer o dia do Senhor e o problema da família, de não construir uma família debaixo da bênção de Deus, uma família debaixo da graça. Sabe, o testemunho de Neemias foi fazer tudo o que sabia para promover a justiça no sacerdócio e entre os levitas. As últimas palavras de Neemias, Neemias 13, verso 31, como também o fornecimento de lenha em tempos determinados, bem como as primícias. Lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem. As últimas palavras de Neemias nos faz crer e lembrar das últimas palavras de Jesus. Porque, claro, Neemias, indignado, ele foi lá, violentou o povo. Jesus não vai te violentar. A luta de Jesus foi contra o diabo ali na cruz. Jesus só está dizendo assim: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Essas foram as últimas palavras de Jesus. E tudo que Deus faz hoje, Deus faz porque Ele se lembra da obra que Jesus fez na cruz. Neemias está dizendo aqui, ó, Deus, lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem. Lembra-te de mim, lembra de tudo que eu fiz. Hoje, por que nós oramos em nome de Jesus? É porque nós estamos recorrendo a Deus. Deus, lembra do que Jesus fez lá na cruz, porque olha, estou mal na fita. Mas olha, Jesus está bem no negócio. Então é em nome dele que eu oro. É em nome dele que eu peço perdão. É em nome dele que eu peço graça para construir uma família debaixo da graça. É em nome dele que eu peço para o Senhor sabedoria para me relacionar com meus amigos, para administrar as minhas finanças, para eu não me desviar dos bons costumes do Senhor, da tua santidade. É em nome dele que eu peço. Então a nossa força vem do Senhor. Não vai vir, sabe, aqui é a velha aliança, irmão. Na velha aliança era assim, na força, na lei, mas na nova aliança é na fé de que a graça vai te capacitar. Amém? Vamos colocar em pé e vamos orar. Aleluia. Glória a Deus. Coloque a mão no seu coração. Meu irmão, como eu disse, essa não é uma mensagem para te acusar, para você sair daqui com um pensamento de culpa. Ah, pastor, eu sou divorciado. Ah, pastor, eu tenho um problema com meu filho. Não, sabe, a minha oração, e que a sua oração agora seja: Deus, restaura a minha vida. Sabe, se o diabo já foi lá, destruiu a sua vida lá atrás, destruiu a sua família, hoje é momento de você pedir para Deus: Deus, me ajuda, eu quero restaurar o altar caído na minha casa. Eu quero edificar a minha família debaixo da tua graça. Eu quero construir uma família que glorifica o teu nome. Você, jovem, peça pela sua família. Você, hoje, peça pelo seu futuro casamento. Peça para que você seja luz no seu trabalho. Qual é o problema desses 5 que aqui Neemias encontrou, que hoje você precisa colocar no altar de Deus? Qual desses problemas? É o dia do Senhor? É as más companhias? É o problema financeiro? É o problema da família? E no problema da família, peça para Deus: Deus, restaura. Senhor, restaura. Eu não quero, Senhor, eu quero construir um lar. Ah, meu irmão, como meu testemunho, ainda que o meu pai não me dê um bom exemplo, eu vou dar um bom exemplo para a minha geração que eu estou construindo agora. Então você foi alcançado pela nova aliança. Esqueça o seu passado. Esqueça o seu passado. Se você está aqui, você foi divorciado, você se separou, não se sinta constrangido, mas peça para Deus: Deus, restaura o meu lar, restaura, Senhor, o meu relacionamento. Eu quero viver com alguém, Senhor, que me ame, que se importe comigo, que se importe com os meus filhos e que ame o Senhor. Você, jovem, que talvez viu o seu pai
sua mãe saindo de casa, se você viu isso, ore para que você construa um lar abençoado, ore para que o seu casamento seja estável, seja abençoado debaixo da graça. Ore pela salvação da sua família, ore pela sua salvação. Deus meu e Rei meu, lembra-te da obra em que Jesus fez ali na cruz. Ali na cruz toda a maldição foi quebrada. Esta velha aliança que aqui Neemias, Senhor, viveu, ensinou e buscou sobre este povo. Senhor, já não fazemos parte dessa velha aliança, estamos debaixo do sangue da nova e da eterna aliança. Por isso, Senhor, podemos recorrer a Ti mais uma vez e pedir ao Senhor Deus graça. Eu lhe peço graça, Senhor, para ensinar e educar os meus filhos no caminho do Senhor, construir um lar e uma família que glorifique o Teu nome. Pai, eu lhe peço sabedoria, Senhor, não me deixes cair na tentação. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Oh Deus, me dê graça, Senhor, eu quero continuar sendo generoso na Tua casa. Oh Deus, em nome de Jesus, estende a Tua mão, Senhor, para abençoar o Teu povo, a Tua igreja. Oh Deus, que a Tua igreja prospere e que também, Senhor, nessa prosperidade não esqueça o dia do Senhor, não esqueça, ó Deus, de buscar a Tua presença na Tua casa, na Assembleia dos Santos, pois o dia do Senhor se aproxima. Oh Deus, em nome de Jesus, nós oramos, Pai, entregando a nossa vida, entregando os nossos planos, entregando, Senhor, tudo que somos e temos em Tuas mãos. Vem, Senhor, como Neemias, oh Pai, e que sejamos purificados e encontrados fiéis como a igreja gloriosa do Senhor, em nome de Jesus.